Olá, turma! Bem-vindos à quarta semana da nossa disciplina, de Biologia Molecular aplicada ao melhoramento genético e conservação animal. E hoje a gente vai falar sobre conservação genética e biodiversidade. Seguindo, o exemplo que a gente trabalhou na semana passada, eu vou fazer o mesmo esquema, no formato da aula de Journal Club. A ideia é que a gente pegar e olhar os desenhos experimentais, as problemáticas que foram abordadas e como esses dados foram interpretados e como que eles podem ser usados para manejo e estabelecer técnicas e guias, orientações para a conservação de espécies ameaçadas de extinção, tá? Eu vou começar então a nossa discussão com essa pergunta. Será que uma população pequena, quando a gente já tem ali uma espécie ameaçada de extinção e a gente tem um número reduzido de indivíduos, será que essa população está necessariamente condenada? E aí, então, para começar a responder essa pergunta da aula, eu trouxe esse artigo aqui, que ele foi feito para avaliar geneticamente uma população de lobos escandinavos. Então, é Genomic Consequences of Intensive Inbreeding in an Isolated Wolf Population. Ele traz aqui, a problemática que essa é uma população isolada, é uma população pequena, e os conceitos que eles trazem aqui nesse artigo é da estocasticidade demográfica, a deriva genética, a redução da variabilidade genética e a depressão por endogamia, tá? Para quem não sabe, a estocasticidade demográfica é um efeito real, porque uma população ela vai ter efeitos aleatórios também afetando o seu crescimento ou não, tá? Cada indivíduo ele vai ter uma probabilidade de reprodução, ele pode ou não se reproduzir por N motivos, ele pode ou não sobreviver por N motivos, mesmo quando a gente considera uma condição ambiental estável, pode ser que por um efeito aleatório, um grupo de animais morra e não tem nenhuma explicação ambiental necessariamente pontual para aquilo, Uma fêmea, por exemplo, que tenha 80% de sobrevivência, ela ainda pode morrer. Então, não é uma garantia, então, essa possibilidade, essa aleatoriedade, a probabilidade de sobreviver, a probabilidade de reproduzir, ela vai acabar afetando bem essa pequena população. Quando a gente fala de uma população grande, é o tipo de problema que acaba sendo não detectado, porque na média esses efeitos aleatórios somem. Mas quando a gente fala do número reduzido de indivíduos, qualquer evento aleatório pode causar um desbalanço de alelos, um desbalanço genético importante, tá? E aí, o que a gente acaba observando nessa população reduzida é o movimento, o efeito, o fenômeno da deriva genética, do qual você vai começando a ter segregação, e você começa a ter mais acúmulo de determinados alelos, perda de outros alelos. O resultado dessa deriva genética é a redução da variabilidade genética e o número reduzido de indivíduos faz com que a gente tenha maior cruzamento entre indivíduos aparentados, vai causar então o que a gente chama de depressão por endogamia. Isso vai aumentar a exposição dessa população a alelos recessivos deletérios, contribuindo ainda para a redução ainda mais acelerada da população e perda da vantagem, que a gente chama do heterozigoto, O aumento da homozigose, a gente vai perdendo essa vantagem do heterozigoto. E aí uma das coisas que mais esse artigo vai focar é o estudo, do grau de homozigosidade nessa população de lobos escandinavos, tá? Então, como é que eles fizeram o estudo, a análise? Eles trabalharam, deixa eu mudar aqui para o meu laser pointer.
melhor. Eles trabalharam com dados de 97 lobos amostrados de 77 a 2015. Então vejam que é um trabalho longo, são quase 4 décadas, né, de coleta de dados. E aqui eles começam a colocar em contraste, eles começam a colocar em xeque, né, a avaliação do coeficiente de endogamia calculado por parentesco, calculado pelo pedigree que eles foram acompanhando dessa população. Para quem não conhece sobre essa população de lobos, ela é uma das populações mais interessantes para a gente fazer esse tipo de trabalho, porque ela foi fundada por apenas 2 indivíduos no início dos anos 80, tá? E tem um isolamento bem prolongado. São raros os imigrantes reprodutores, né, que acabaram contribuindo para essa população. E tem mais um ponto importante do perfil desse estudo, é que existem dados de mais de 99% dos indivíduos reprodutores desde 83. Então, essa população tem sido acompanhada, tem sido monitorada desde o início dos anos 80 para avaliação, né, e controle dos reprodutores e dados de pedigree. Então, basicamente, existe todo um histórico de cruzamento dessa população, o que foi, então, usado para comparar com a avaliação genômica realizada nesse trabalho. Então, como é que eles fizeram a parte genômica? Fizeram um sequenciamento do genoma completo, né, aplicado ali para a interpretação das regiões de homologia, tá? Os ROHs. Essas regiões de homologia, eles avaliaram tanto as sequências longas regiões de homologia, quanto sequências mais curtas. Qual a diferença entre elas? Quando a gente vê regiões de homologia muito longas, significa que não houve número de gerações suficientes para ir quebrando essas longas sequências de homologia através da recombinação homóloga, né, do crossing over, né, que a gente tem na produção dos gametas. Agora, quando a gente observa regiões de homologia mais curtas, significa que isso é um grau de está refletindo uma endogamia, né, cruzamentos aparentados que aconteceram há muito mais tempo, tá? Então, houve um número aí de gerações mínimo que possibilitou aí a quebra e redução, né, recombinação dessas sequências, então elas acabam ficando mais curtas, tá? Então, basicamente com isso eles conseguem avaliar endogamia recente e endogamia antiga, né, e o efeito, né, que isso tem real nessa população, tá? Na primeira figura, então, essa foi a problemática e essa foi o delineamento. Na primeira figura, eles mostram a separação e a prevalência dessas sequências de homologia, regiões de homologia curtas e longas. Então, em a gente tem a porcentagem de regiões de homologia curtas. Vejam, detalhe aqui que o eixo Y desses dois, do painel A e do painel B, tem uma ordem de grandeza bem diferente, né? Aqui a gente chega a 60% e aqui vai só até 1,5%, tá? Então, não achem que tem a mesma... Olhando rapidamente, sem olhar esses eixos Y, a gente passa a pensar que é parecido, né? A prevalência das regiões de homologia longas e as regiões de homologia curtas, mas não. As curtas são muito prevalentes, tá? E aí aqui o tamanho delas, tá? Em centimorgans. E aqui a proporção não passa ali, né, de 1,5% das longas, tá? E aí é separado aqui por tamanho, no eixo X, e no outro eixo Y aqui da direita, eles fazem aqui uma avaliação, né, do índice de identidade pela descendência, tá? Então, o quanto, é basicamente essa linha azul aqui, é basicamente o quanto aquela região de homologia impacta para a identificação daquele indivíduo em relação quais foram os ancestrais comuns, quais foram os indivíduos nas outras gerações que contribuíram para a geração daquele indivíduo, tá? Então, é uma forma de a gente ver o quanto que aquela região de fato contribui para a gente poder detectar
a linhagem, né, a genealogia daquele indivíduo, tá? Então, duas coisas que a gente observa, então, importantes aqui nessa figura número 1. A gente tem tanto sequências curtas, quanto sequências longas de homologia espalhadas aí no genoma. Isso mostra, então, que a gente teve uma endogamia há muito tempo atrás e uma endogamia recente. E qual delas hoje contribui mais para o grau de endogamia que a gente observa na população no momento que esse estudo foi feito, tá? São as mais longas, né? Porque veja que aqui a gente sai, olhando a linha pontilhada azul, a gente sai ela aqui do valor, né, em torno aqui de 30% e vai até quase ali 70%, tá? Então, ela tem um crescimento linear e bastante grande, tá? Aqui são as sequências, né, as sequências mais curtas dentro dessas maiores, né, em maior proporção, e aqui vão sendo as sequências mais longas, né, em menor proporção, mas elas refletem aqui uma grande, né, identidade aí por descendência, tá? Então elas impactam bastante na endogamia, basicamente, que a gente tem observado no genoma, tá? Então, os eventos recentes de endogamia, ou seja, que a gente vê aqui pelas sequências mais longas, que não deu tempo ainda delas quebrarem, essa homologia, né, elas quebrarem, contribuem para caracterizar, elas predominam nesse perfil de endogamia avaliada nessa população, tá? Aqui a gente não tem uma mudança tão grande, tá? A gente parte aqui, né, de 0 para até 20%, tá? Então, as antigas, elas contribuem, mas em menor grau comparada com as homologias mais recentes, tudo bem? Nessa segunda figura, eles separam esses animais em animais que eles sabem que foram imigrantes, ou seja, eles são originários, né, nasceram de reprodutores que migraram para essa população, e aqueles que são nascidos, né, originários somente da população escandinava, tá? No eixo X a gente tem ali os cromossomos, e no eixo Y aqui a gente tem, não é no eixo Y, na verdade em cada linha mostra um indivíduo diferente. Então aqui em cima indivíduos imigrantes, aqui embaixo indivíduos nascidos, né, na Escandinávia, ali na população avaliada. E esse índice aqui, né, nada mais é do que o coeficiente de endogamia, mas calculado geneticamente pelas regiões de homologia, tá? Então, esse coeficiente de endogamia, ele é bem pequeno aqui nessas populações, porque são populações mais heterozigotas, são populações mais diversas biologicamente falando, geneticamente falando. E aqui a gente tem índices, né, para alguns indivíduos ainda razoavelmente baixo, e aqui eles foram crescendo, né, eles organizaram nesse sentido, né, do menos homozigoto ao mais, com maior índice, né, coeficiente de endogamia, mais regiões de homozigosidade. E a gente consegue ver aonde no genoma essas regiões de alto grau de homozigose estão presentes. Como que a gente vê isso? Agora sim, né, pensando no eixo Y de cada uma dessas linhas, quanto mais alta for essa barra, né, mais heterozigota é a região, tá? Então, mais variabilidade genética a gente tem na região. Quanto mais baixo aqui, ó, o eixo Y, né, de cada linha, nessas regiões aqui dos cis-cromossomos, maior é a taxa de homozigosidade, menor é a variabilidade genética, tá? Então, a gente consegue ver muito bem um padrão distinto entre esses dois grupos de animais, e o animal ali do estudo deles que mais apresentou uma taxa de endogamia, um coeficiente de endogamia, né, calculado ali pelas regiões de homozigose do genoma, ele tem várias regiões aqui que a gente vê, né, que é muito baixo
a amplitude, né, desse gráfico, ou seja, é muita região com alto grau de homozigose, tá? Então, é impressionante e fica claro aqui para a gente ver o custo genômico quando a gente tem isolamento desses animais comparado quando a gente tem animais migrando e contribuindo para a genética dessa população, tá? Aqui eles pegaram uma família, então são 2 filhotes, a mãe e o pai, e compararam com alguns cromossomos, do cromossomo 10 ao cromossomo 14, a mesma coisa da figura anterior. Quando a gente tem uma linha assim, né, um padrão mais baixo, pouca amplitude nesse gráfico, significa uma região de elevada homozigose, né? Então a gente vê que isso acontece muito mais nos 2 filhotes, tá? Inclusive, o coeficiente de endogamia deles é muito mais alto comparado com o dos pais. Isso é esperado quando você pega já um casal que já tem uma taxa de endogamia razoável, né, neles, um coeficiente de endogamia razoável. Quando eles cruzam entre si, isso só vai aumentando na próxima geração, tá? Vejam que regiões distintas desses 2 irmãos aqui apresentam longas regiões aí de homozigose. Por quê? Porque a gente ainda tem a recombinação na formação dos gametas, tá? O objetivo, basicamente, nessa figura é mostrar como a endogamia ela vai se acumulando gerações, né? E mesmo ali essa herança aleatória, né, mendeliana por conta ali do crossing over, faz com que irmãos, né, acabem tendo ali níveis diferentes de homozigose, mas vejam mais alta essa endogamia comparada ao dos pais, tá? Essa outra figura aqui eu achei bem legal e achei, na minha opinião, uma das mais importantes do artigo, porque ela vai fazer uma correlação entre o coeficiente de endogamia calculado a partir do pedigree e o coeficiente de endogamia calculado pela homozigose. Então, é basicamente um dado de acompanhamento, né, mais tradicional, que por muito tempo foi considerado ali o padrão ouro, tá? Desse tipo de análise e acompanhamento de populações, né, nessa situação. E agora, mostrando como que talvez esse coeficiente calculado pelo pedigree ele pode estar subestimando a endogamia real dessa população, tá? Como que a gente consegue ver isso nesse gráfico? Em a gente tem ali, são amostras de indivíduos ali com menos, né, de 10 gerações, tá? De endogamia ali acontecendo, com, se eu não me engano, 25 até de 10 a 25 gerações, 25 a 50 gerações, 50 a 100 gerações, tá? E veja que isso não muda muito, né? Acaba que acumula, a gente tem uma endogamia acumulada ao longo de todas as gerações, né? Então, não foi muito diferente. E aqui está mostrando o R quadrado, né? Ou seja, como se relacionam tanto esse coeficiente calculado pelo pedigree como o coeficiente calculado pelas regiões de homozigose no genoma, obtido aqui a partir do sequenciamento do genoma completo. Em pontilhado, a gente tem como seria como se fosse 1, tá? Caso a gente tivesse uma correlação perfeita, tá? Mas não é o que a gente tem. A maioria desses pontos, ele acaba ficando abaixo do 1, né? A gente consegue ver aqui, ó, 0,86, quase 87, 87, 0,80, quase 87 também. Muito parecidos e todos ali abaixo. Qual é a conclusão da interpretação desse gráfico, dessa figura aqui? É que o coeficiente de endogamia calculado pelo pedigree, ele subestima o coeficiente calculado a partir da avaliação de homozigose dessa população, tá? Então, acaba que ele não captura o efeito real da endogamia naquela população. E isso pode impactar as decisões tomadas em programas de conservação, tá? E essa outra figura que eu achei bem legal, ela vai mostrar quanto de avaliação do genoma é necessária
para a gente conseguir fazer uma estimativa real da endogamia numa população, tá? Então, eles foram ali fazendo, né, através da avaliação desse coeficiente essa correlação entre o coeficiente de endogamia calculado pelo pedigree e o coeficiente de endogamia calculado pela homozigose. Na linha tracejada tem o valor que a gente obteve na figura anterior, né, em torno de 0,87, e o gráfico aqui no eixo Y ele vai até 1, que seria o né, a melhor correlação, né, para a gente avaliar qual que é uma medida de heterozigosidade multilocus, tá? Esse MLH, tá? Multilocus heterozygosity, tá? Ela é muito usada em estudos de campo, principalmente quando a gente não tem o genoma completo daquele animal, tá? Então, quando a gente não tem o genoma completo de uma espécie, quantos loci eu vou precisar avaliar para me dar um valor confiável, né, para saber qual é o grau de endogamia acontecendo naquela população. Basicamente é isso, tá? Aqui, ó, com menos de 50 a 100 SNPs, né, acaba que esse coeficiente aqui, ele não passa, né, de 0,60, tá? Então, ele fica abaixo até comparado lá com os dados usando o pedigree, tá? Quando eu passo de 500 SNPs avaliados, agora ele já chega no mesmo patamar que uma avaliação por pedigree nos daria, tá? Agora, se eu passar ali de 5 mil, 10 mil, 20 mil, né? Mas pelo menos 5 mil SNPs avaliados, se aproxima muito de 1 e com uma baixa variação. Veja que quanto menos, né, SNPs usados, mais varia aqui esse índice, né, de heterozigosidade multilocus. Isso vai diminuindo conforme eu aumento a minha amostragem, considerando SNPs avaliados no genoma. E a recomendação é você trabalhar aqui com pelo menos 5 mil. Mas, se for um estudo com recursos, né, limitados, 500 a 1.000 SNPs já dá para começar a estimar a endogamia de uma precisão comparável àquela calculado, né, o coeficiente de endogamia calculado pelo pedigree, tá? Pelo grau de parentesco, tá? Então, aí a gente teria o ideal, a situação que já daria para a gente começar a confiar, né, e considerando aí recursos mais reduzidos, e o que evitar, porque provavelmente vai ser pior do que se a gente simplesmente fazer ali um acompanhamento dos reprodutores, né, e o pedigree dessa população, tá? E finalmente, né, o que eu achei também bem legal de contribuição desse artigo, eles pegaram as regiões que eles menos observaram homozigose, ou seja, as que variam mais ainda, que são mantidas ali a variação no genoma. E qual a importância biológica disso? Para algumas regiões do genoma, se a gente aumentar a homozigose e aparecer alelos deletérios, que são incompatíveis com a vida, isso acaba sendo eliminado. Então, é quase como não é tolerado na população quando chega a presença de homozigosidade para aqueles alelos deletérios, então isso acaba sendo excluído da população. Com isso, então, a gente consegue identificar nessa população com alta endogamia quais são regiões críticas que a população está conseguindo manter a diversidade, porque, do contrário, a população já teria sido extinta, né? Então, elas são regiões candidatas, como elas oferecem uma seleção purificadora, né? Então, não toleram, basicamente, né, a homozigose, né? Porque isso pode gerar aí uma perda maior ainda de indivíduos da população, tá?
Ou seja, isso aqui é uma demonstração em tempo real, basicamente ali, né, da depressão genética sendo causada pela endogamia, tá? Ela mostra pra gente quais são consequências funcionais da endogamia. Ou seja, não só a gente sabe com esse trabalho que a endogamia aconteceu e quando ela aconteceu, antigamente, mais recentemente, mas também a gente consegue avaliar quais são regiões importantes, essenciais, cujos alelos recessivos deletérios estão sendo segregados, né, nessa população. Tá? Então, em suma, né, nesse artigo aqui ele mostra ali a importância do ressequenciamento de espécies. Então, esse é um grupo de animais que já está sendo avaliado por quase 40 anos. E veja como a gente pegar e fazer o sequenciamento desses animais, procurar uma análise de SNPs mais aprofundada. Vejam, eles não fizeram aqui uma amostragem, observaram alguns grupos de SNPs. Eles olharam tudo, tá? Então, ela é uma avaliação extensa no genoma, tá? Então, não só eles conseguiram ali identificar a endogamia genômica, mas eles conseguiram identificar regiões do genoma que contribuíram para a depressão endogâmica, né? E mostra que o sequenciamento é melhor do que a avaliação do pedigree. Faltou aqui eu colocar, né, pedigree, tá? Então, o coeficiente de endogamia calculado pelo pedigree ele foi considerado padrão ouro para medir, né, mensurar a endogamia numa população por muito tempo, né? Essa é uma população que eles têm os genomas mais completos, né, que tem para uma população selvagem. Eu não comentei, mas eles usam o genoma do cachorro doméstico, tá, para fazer comparação, pois o lobo e o cão doméstico eles têm o mesmo ancestral, né? Então eles usaram isso, tá? E eles propõem aqui que o coeficiente de endogamia calculado pelas regiões de homozigose é muito mais fiel à real endogamia acontecendo numa população do que aquele coeficiente de endogamia calculado pelo pedigree, tá? Acho que é isso nessa. E como implicações práticas, né? Então, fica um alerta que os coeficientes de endogamia calculados pelo pedigree podem estar subestimando o real grau de endogamia numa população. E isso vai impactar em decisões de quais os reprodutores deveriam ser mais usados, né, para a reprodução, para poder maximizar a diversidade genética, né, nessa população com base em dados genômicos. E principalmente em populações que essa é uma população que o pedigree é confiável, eles têm uma avaliação longa, né? Mas para populações animais que a gente não tem essa informação, que é a maioria das espécies ameaçadas de extinção, né? A gente chega e não é que ela está sendo acompanhada necessariamente por muito tempo, a gente tem esses dados confiáveis. Então, o sequenciamento genômico ele não vai ser apenas, né, só útil nesse caso, mas ele é superior mesmo quando o pedigree aí existe, tá? Agora, para o segundo artigo, né, a nossa pergunta é: recuperar uma população de animais, né, o número de animais em uma população é suficiente para a gente recuperar a variabilidade genética daquela população? Então, para discutir essa pergunta, eu trouxe o artigo número 2, né, Constraints to Gene Flow Increase the Risk of Genome Erosion in the Ngorongoro Crater Lion Population. Eles trazem aqui uma população bem pequena, né, em torno de 60 indivíduos de leões da cratera de Ngorongoro, na Tanzânia. E eles formam aí o que eles chamam de uma população funcionalmente isolada, tá? O isolamento, nesse caso, ele é interessante porque ele não é geográfico, não há uma barreira geográfica para isolar essa população, mas um isolamento funcional porque os reprodutores, eles acabam sendo extremamente territorialistas, tá? Então, para entender ali, né, qual que é a região,
essa cratera ali, ela oferece uma alta disponibilidade de presas, um baixo conflito humano, tá? Então, acaba que eles não emigram, né? Eles acabam ficando por ali. Os machos residentes, eles são altamente territoriais, então 80% dos machos, eles nasceram na própria cratera, tá? Aí aqui eles fazem, vocês vão ver que eles vão fazer comparação com leões de outras regiões, tá? E é uma população que surgiu de apenas um reprodutor na cratera, que e essa população ali, né, começou a ser ali, a monitorada de 1965 até 2013, tá? Então, desculpa, durante esse período, né, foi animais oriundos de um macho imigrante que acabou estabelecendo a reprodução, né, nessa região, tá? Então, ela é uma população isolada funcionalmente e ela passou por vários gargalos demográficos nos últimos 200 anos, tá? O evento mais severo foi no início da década de 60, que teve uma doença infecto-contagiosa, que reduziu a população a 9 fêmeas adultas e um macho. E aí acabou, né, que esses indivíduos, né, começaram a fundar a população atual. Houve uma recuperação demográfica rápida após os anos 70, com o número de animais que conseguiu dar um boom aí nessa população, mas o isolamento continua, tá? E aí, esse é o núcleo, basicamente, da ideia do artigo, né? A população se recuperou numericamente, mas tem efeitos genéticos desse isolamento funcional, né? Então, para saber se o que a gente está observando aqui, né, é uma erosão genômica. A gente está tendo perda da variabilidade, aumento de carga genética deletéria e o crescimento da endogamia, mesmo após estabilizar o número de indivíduos nessa população, tá? Qual foi o delineamento deles no trabalho? Eles fizeram sequenciamento de 20 amostras, né? São 20 genomas de leões africanos, que foram divididas em 10 da cratera, 5 do Serengeti, 2 Celos, mais 3 Botsuana e África do Sul, né? E eles fizeram whole genome sequencing usando a plataforma da Illumina, né? Eles trabalharam ali com um pacote, né, Gene Road, para observar qual foi a erosão genômica observada, tá? O que eles avaliaram? Eu coloquei agora aqui um pouco mais de informação para esse artigo, porque eu achei que foi legal a forma que eles descreveram no trabalho, tá? Mas basicamente, né, o que eles fizeram, o que eles buscaram? A estrutura populacional e o fluxo gênico, demografia passada, grau de heterozigosidade e homozigosidade, carga genética e simulações genômicas prospectivas. Isso aqui eu achei que foi o mais interessante desse trabalho. Com os dados obtidos, eles fizeram várias simulações para ver como é que essa população pode evoluir daqui para frente, tá? Quais são os marcadores usados? Todas as métricas foram baseadas em SNPs, tá? Eles trabalharam com regiões de homozigosidade que foram identificadas usando janelas de 100 SNPs, tá? A carga gênica, ela foi ali calculada a partir da razão de SNPs deletérios vezes aqueles em contraste com os SNPs não deletérios, ou também chamados de sinônimos, tá? E o coeficiente de endogamia calculado pelas regiões de homozigose foi feito a partir, né, da homozigose nessas janelas de SNPs, tá? Na primeira figura, a gente tem ali a estrutura populacional e o fluxo gênico dessa população. Aqui em A gente tem um mapa para mostrar como que foi feita a amostragem, né? Então, aqui os animais, né, da região ali da cratera, né, e as outras populações foram comparadas. Em B, a gente tem uma análise de componente principal.
a gente vê as populações se agrupando muito bem e a gente consegue ver que esses leões da cratera, eles são bem segregados e diferentes, tendo uma maior separação pela componente principal 1, PC1, com uma variação aqui de 15%, tá? Para mostrar uma boa segregação da genética desses animais com as demais comparadas no estudo. Em C, a gente tem ali uma análise de estrutura dessas populações, mostrando quais são as possíveis linhagens, né, ou grupos, subgrupos genéticos que a gente encontra no meio da população, tá? Fazendo diferentes segregações, né, procurando só dividir em 2, 3, 4, 5 até 6 possíveis populações, a gente consegue ver que os animais da cratera, eles têm praticamente só duas genéticas, basicamente, que compõem essa população, tá? Sendo que são 3 indivíduos aqui que acabaram tendo mais influência, aí, provavelmente, de um animal que migrou para composição dessa população, tá? Aqui mostra o quanto a população da cratera ela é muito pouco diversificada geneticamente por conta ali daquele gargalo, daquela, né, que a gente falou no começo ali da apresentação desse artigo, né, a contextualização de o que aconteceu com esses leões nos últimos 200 anos, tá? Aqui ele mostra a redução da população e o impacto, né, a gente vai vendo agora o impacto dessa redução da população tanto para todos esses leões, tá? Então aqui a gente está 1 milhão de anos atrás, né? A gente tinha uma população ali muito maior e a gente vai tendo ali a redução e que ficou muito mais marcada, né, mais recentemente. E aí aqui eram populações extremamente muito parecidas, né? E agora, né, mais recentemente, a gente tem ali a formação dessas populações. Então, elas todas compartilham ali um ancestral, né? Uma história, por muito tempo, uma ancestralidade muito comum, né? E mais recentemente, a gente teve essa separação. Nesse outro painel aqui ficou um pouco mais claro que a gente tem uma queda, né, importante aí dessa população nos últimos 600 anos, tá? Então, um declínio aqui, né? Intensificação de atividades humanas, né? Pastejo, agricultura, a caça mesmo, né? E aqui mostra, né, uma redução absurda, né, dessa população dos leões da cratera nessa doença, né, nessa epidemia que teve com eles ali em 1962, tá? Que a gente teve uma queda muito mais importante na população. E aqui mostrando essa recuperação a partir dali, então, vários machos, né? E a gente teve ali uma queda nessa população, sobrando, né, poucos animais para reprodução. Tem uma falha dos dados que eles comentam no artigo que, se eu não me engano, de 72 a 75 e 78 ali, eles não têm esses dados, mas a gente começa a ver que, né, tanto o número total de animais adultos, né, com mais de 2 anos, adultos com mais de 4 anos, estão gradativamente aumentando. Basicamente, esse intervalo todo aqui era a responsabilidade da reprodução era de apenas um macho, né? E ali no 2013, se eu não me engano, teve ali a migração de outros machos e aí, né, agora está contribuindo para o crescimento novamente dessa população. E agora começa aqui a avaliação genética. Então, nesse gráfico aqui, eles estão comparando o grau de heterozigosidase e o grau de endogamia, tá? Pelo coeficiente de endogamia calculado pela regiões de homologia, né? E aqui a heterozigose. E eles observam que a heterozigose ela é muito menor comparada, né, com a população dos leões da cratera, como, por exemplo, a outra do Serengeti. E algo, obviamente, similar a gente observa, então, né, entre ali as populações da cratera comparado com o Serengeti, da cratera tem maior número de regiões de homologia. Como a gente discutiu no artigo anterior, deixa eu colocar meu laser, no artigo anterior,
Aqui eles separam entre dois grupos dessas regiões de homologia, as mais curtas e as mais longas. As mais curtas ali, que são maiores de 100 mil pares de bases, e as super longas ali eles consideram com mais de 2 milhões de pares de bases, tá? Novamente, quando a gente tem uma região curta de homologia, significa que é uma resultado de uma endogamia mais recente, mais antiga. É uma região longa de homologia, significa um processo de endogamia mais recente. Não deu tempo de gerações suficientes para quebrar essas regiões de homologia, tá? Então, eles têm tanto regiões bem mais curtas, né, que são mais antigas, mas eles comentam no texto que 60% dessas regiões de homologia, elas são maiores, elas são longas, ou seja, assim como o estudo com os lobos, essa população, a endogamia que está sendo avaliada agora, foi principalmente impactada, o perfil foi principalmente montado com base em endogamia mais recente. O histórico da população explica muito bem isso, né? A gente tem um reprodutor ali por tanto tempo, acaba gerando esse tipo de resultado, né? Nessa imagem, aqui ele fala de carga, ali uma carga genética, tá? Primeiro a carga genética total, né? E depois a carga genética que eles chamam de realizada, que aí é relacionada a alelos deletérios, tá? Na carga genética total, o que a gente tem? Não há diferença nessas duas populações, mas porque, né, tá considerando tudo, tanto SNPs que causam algum efeito deletério, quanto SNPs que podem causar nenhuma mudança, né, são sinônimos, tá? Tanto de regiões de alto impacto quanto regiões de baixo impacto, tá? E aqui eles comparando agora as variantes, né, de SNPs relacionadas a efeitos deletérios, que é o que eles chamam de carga genética realizada. E agora há a diferença entre essas populações dos leões da cratera comparado com os leões do Serengeti. Aqui a gente vê, né, a maior carga genética realizada para os leões da cratera comparado com o Serengeti, ou seja, essa endogamia está já mostrando, né, causando, a gente já consegue observar o efeito deletério dessa endogamia, dessa população funcionalmente isolada. E aqui começam as simulações que eu comentei com vocês que esse artigo faz. Primeiro, simulações passadas, né? Agora comparando com simulações mais recentes, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse quadro, no painel A, tamanho da população, heterozigosidade, endogamia, carga realizada e a carga total, carga genética total. A gente consegue ver que 1962, né, de fato, foi ali um evento importante, né, de separação. A população, né, estava ali caindo, né, aqui é importante colocar o intervalo, né, 1830 a 1960 até aqui, vai até os anos 2000, esse gráfico. E aí a população, né, começa a aumentar e depois, né, começa a aumentar novamente. Então, tá se recuperando, mas não foi de uma forma linear, tá? A heterozigosidade, ela foi caindo, né? Teve uma leve recuperação, mas mesmo com o aumento dessa recuperação da população, ela continua caindo. E eu acho que isso aqui é uma interpretação bem importante, né, desse trabalho, que a pergunta no início da apresentação desse artigo era: a recuperação demográfica de uma população de animais é suficiente para recuperar a variabilidade genética dessa população? E a gente consegue ver que não, ela é um efeito temporário observado, né? E a endogamia, né, que estava aumentando, ela teve uma leve queda com migração de novos animais e ela segue aumentando, né? E é até mais rápido se considerar o intervalo de tempo por conta do número menor de animais na população. E simulações para o futuro, né? Aqui eles consideram diferentes cenários. O amarelo claro, esse marrom aqui, se a gente não tiver nenhum animal migrando, nenhum reprodutor migrando para a região.
um migrando por década, tá? Isso aqui é um cálculo por década para os próximos 100 anos. Um migrando, 5 migrando para a região ou 10 migrando por década para a região. Os valores positivos e os valores negativos vão aqui afetar, né? Então, no caso, mudanças em heterozigose. Só quando a gente tem 5 ou 10 animais migrando para essa população, a gente tem efeitos positivos na mudança da heterozigosidade. Ele considera aqui como 5% valores meio que limiares de significância, né? Ou seja, é significativo ou não. Com 5 já melhora, mas com 10 animais seria muito melhor. Ao passo de que se a gente não observar migração ou for apenas um animal por década, a gente vai continuar ainda não melhorando muito a variabilidade genética dessa população, tá? Aqui no eixo X desses quadros, a gente tem, se a população ficar com 50 animais, veja, esse efeito ainda é muito pior, 100 animais, 150 e 200. Vejam que para migrações menores de reprodutores, o tamanho da população impacta muito mais nessa simulação. Para números maiores de indivíduos migrando para essa região, o número da população agora aqui, né, o número de indivíduos nessa população, se eu tiver 50 leões ou se eu tiver 200 leões na população, o impacto não é tão grande. Ele já começa a ser um pouco mais estável, digamos assim, a recuperação genética por conta desses novos reprodutores. Então, vejam que a migração de animais para esse intervalo aqui de tamanho populacional é muito mais impactante nessas simulações do que o número o tamanho da população em si, tá? A mesma avaliação agora para endogamia. Então, nesse caso aqui, a endogamia só continua alta, né? Se é positivo aqui, valor positivo significa endogamia acontecendo e crescendo. Ela é muito pior com uma população menor com uma população maior, porém continua sendo observada quando a gente tem poucos animais migrando para a região. E conforme a gente aumenta o número de animais migrando para a região, reprodutores migrando para a região a cada década, a endogamia começa a ser controlada, então a gente começa a ter valores negativos na endogamia. De novo, né? Agora que a gente observa um impacto um pouco maior do tamanho da população, porém, quanto mais animais migrando, melhor o efeito no controle dessa endogamia. Então, novamente, né, o tamanho da população, aqui eu acho que é a figura que melhor responde à pergunta do artigo, né? Recuperação demográfica não é suficiente, né? A entrar com novos alelos, né, é mais importante para o controle genético dessa população, tá? Só continuando a figura ali, mudanças esperadas ali na carga genética realizada, que é aquela com efeitos deletérios, né? De novo, né? Fatores positivos aqui não é o que a gente quer, valores positivos não é o que a gente quer. Negativos, ou seja, reduzindo esses homozigotos recessivos, deletérios, é o objetivo. Novamente, a gente só consegue isso com uma migração de reprodutores maior, tá? Então, em suma, né, nesse segundo artigo, a gente vê que eles integram um método empírico de coletar amostras, sequenciar e faz uma simulação para ver em diferentes cenários como é que a variabilidade genética dessa população conseguiria melhorar e a endogamia ser tratada, ser removida com o tempo, né? Eles fazem uma boa separação ali e discussão sobre carga genética, não só a total, mas a deletéria, né? Eles colocam aqui o isolamento comportamental, como eu falei no começo desse artigo, essa é uma população considerada isolada, não porque há uma barreira geográfica, mas é o comportamento desses animais que acaba gerando uma segregação, um isolamento. E eu acho que é legal que eles colocam que isso aqui afeta a genética, é um fator genômico, né, esse isolamento comportamental, né?
eles fazem com essas simulações, eles propõem limiares de manejo reprodutivo e de conservação. Então, não é só a gente monitorar, mas é observar o que pode ser feito para melhorar a migração, que eles colocam como a melhor, né? Seria a melhor estratégia, seria a gente conseguir animais reprodutores migrarem para a região, né? E eles fazem uma boa validação do momento para o resgate genético, né? Não só o resgate ali demográfico desses animais, tá? Então, acho que o importante ali, o resumo, né, do estudo desse artigo é mesmo quando a gente consegue estabilizar numericamente uma população de animais, isso não significa que geneticamente ela foi salva ou estabilizada também. Tá? E por último, a pergunta é: o fenótipo observado, né, característico de uma determinada população, quando a gente fala de uma população pequena, isso é resultado de seleção natural ou aconteceu uma deriva genética nessa população gerando esse fenótipo? Então, nesse terceiro artigo, era um artigo do Brasil, de um grupo de pesquisadores do Butantan, do Instituto Butantan em São Paulo. Eles fizeram um trabalho com a Golden Lancehead. Então, é The Golden Lancehead Genome Reviews Distinct Selective Process Acting on Venom Genes of an Island Endemic Snake. Para quem não conhece, a Golden Lancehead, serpente Golden Lancehead, é a jararaca ilhoa, tá? E ela existe numa ilha no litoral de São Paulo. Tá? A jararaca ilhoa, ela está presente ali na ilha da Queimada Grande, né? Conhecida também como Ilha das Cobras, no litoral sul de São Paulo. Elas foram isoladas nessa ilha há cerca de 11 mil anos atrás, tá? E ao longo desse período elas foram aí se adaptando e sofrendo, né, algumas mudanças que deixou elas razoavelmente distintas das jararacas do continente, tá? Do resto do país, né? E aí, por ela ser diferente, né, ela tem essa aparência diferente, uma jararaca clara, né, dourada, né? Ela, infelizmente, ela é alvo, né, de tráfico de animais, tá? Então, é uma população pequena, uma população isolada. E aí a grande dúvida é essa adaptação dela, ela é mais de seleção natural, pelo ambiente, pela alimentação, disponibilidade de alimento que ela acaba tendo nesse local, ou por ser uma população pequena, ela está sofrendo deriva genética e isso está gerando essa adaptação. Qual foi o fenótipo, né, foco desse artigo? Foi a peçonha, né? Ali as toxinas que compõem a peçonha, né, dessa cobra, tá? Então, eles querem saber se as características dessa toxina elas são por conta da dieta e do isolamento ou aconteceu uma deriva genética, tá? E uma coisa importante é que não havia genoma de referência para esse animal, tá? Qual a importância ali, né, de parar para pensar na jararaca ilhoa? Ela, por conta do tráfico de animais, ela foi considerada ameaçada de extinção, tá? Pela IUCN e pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tá? Pelo ICMBio, né? Slide. Tá. Como que eles fizeram ali mais, né, que eu comentei ali que não havia um genoma de referência, né? Então, com esse trabalho, eles vão trazer ali a discussão de você usar um genoma de referência, então precisa sequenciar um genoma, reamostrar essa população, né? E isso acaba servindo de ferramenta para conservar baseado em evidência, tá? Então, uma das mensagens desse artigo vai ser a importância de você
não só sequenciar o genoma, mas sequenciar recentemente, próximo, né, ali a tomada de decisões de manejo dessa população para conservação. O delineamento, eles trabalharam com 8 indivíduos, né, amostras coletadas de 2019 e 2020, né, na Ilha de Queimada Grande, em São Paulo. E eles fizeram ali tanto o sequenciamento Hi-Fi da PacBio, quanto eles fizeram o sequenciamento Hi-C, né, usando a plataforma Illumina, tá? A amostragem, deixa eu abrir aqui um parênteses, ela foi curta, ela foi pequena, né? É um número suficiente para detectar tendências e variantes relativamente marcantes, algo que já é muito bem prevalente no genoma, mas é limitado para a gente detectar com precisão a frequência alélica real nessa população, tá? Outro limite, né, que eles enfrentaram aí é a comparação com o genoma da jararaca que já está, né, já tá sequenciado, porque o genoma disponível ele não está completo, ele está fragmentado e algumas ausências, né, de regiões podem acabar atrapalhando a comparação, né? Falando dessas duas tecnologias, né, o PacBio Hi-Fi são leituras longas, tá? De 10 a 25 mil pares de bases, com bastante precisão, porque eles colocam adaptadores. Primeiro que eles fazem uma extração de DNA para tentar evitar a fragmentação. Se eu não me engano, ela nem vai pipetagem, justamente para não quebrar as moléculas de DNA. E aí eles usam adaptadores nas extremidades para fazer esse DNA ficar circular. E aí o sequenciamento ele faz a leitura circular desses fragmentos. Eu vou colocar para vocês o link tem um vídeo no YouTube da PacBio que explica bem esse mecanismo, tá? E também vou colocar um link para vocês assistirem do YouTube como é que funciona o sequenciamento de conformação do cromossomo, que é o Hi-C, né? O Hi-C, ele faz um sequenciamento para verificar quais regiões do genoma estão próximas umas das outras. Não em relação a, tipo, qual é a sequência que vem antes ou depois da outra, mas considerando a cromatina, considerando o dobramento, considerando a conformação 3D do DNA no núcleo da célula, quais são as regiões que estão em proximidade, tá? Eles fazem isso com crosslinking, né? Eles fixam a amostra para fazer quebrar essas regiões próximas, né? Fixar elas próximas, e aí eles fazem um sequenciamento e comparam com o sequenciamento Hi-Fi. Então, é bem legal que eles não só fizeram um sequenciamento de todo o genoma da Jaraquilhô, mas eles avaliaram o genoma no contexto da cromatina, tá? Então, fizeram a montagem do genoma, a anotação estrutural e funcional, né? E complementaram aí com essa avaliação Hi-C, tá? Depois dá uma olhada nos vídeos que é bem interessante essas duas formas de sequenciamento. Na figura Moon, ela mostra ali a arquitetura geral, né, global aí do genoma e a localização dos genes relacionados às toxinas da peçonha que eles estavam procurando, tá? Informação importante, né, que eu não coloquei ali no delineamento, eles também fizeram sequenciamento de RNA, tá? Então, RNA-seq para poder complementar e correlacionar com os dados de genômica, tá? Nessa primeira figura, no painel em A, a gente tem a distribuição no genoma dos genes relacionados à peçonha, tá? Então, a gente tem os que estão presentes nos macrocromossomos, né? Nos cromossomos e cromossomos sexuais. Em B, a gente tem aqui a análise do Hi-C, tá? Que mostra ali como se diz, a relação, né? A proximidade entre as regiões do genoma. Então, em marrom escuro é quando a gente tem uma alta correlação, uma alta proximidade, né? E conforme a gente vai se distanciando, uma menor proximidade do genoma, né? Entre regiões do genoma na cromatina.
C e D, ainda parte da primeira figura, a gente tem ali em C o perfil de expressão, né, gênica na glândula, né, da peçonha, e as informações do genoma, então ali a anotação dos genes relacionados à peçonha, tá? E em D, entre vários tecidos, né, e todos os indivíduos. Então aqui agora eles fazem a comparação desses genes, né, sendo expressos em diferentes tecidos do animal, né, comparado ali entre todos os indivíduos colocados, né, que participaram aí dessa amostragem, tá? Já na figura 2, eles fazem uma análise, né, de macrocentenia, depois eles fazem uma de microcentenia, né, que é basicamente ali você tem no mesmo cromossomo, né, diferentes genes ali associados para a mesma função. E como é que isso é distribuído e observado a conservação entre diferentes espécies de outras serpentes peçonhentas, tá? Outras cobras peçonhentas, tá? Outros viperídeos, tá? Então ele compara com, né, no caso a gente tem aqui embaixo as amostras, os dados genômicos da jararaca ilhoa e de outras, né, comparando. E eles separam aqui, né, entre os macrocromossomos, né, cromossomo sexual, e os microcromossomos. E eles observam que para macrocromossomos, né, a gente tem menos variação, maior grau de conservação desses genes associados a toxinas presentes na peçonha, comparado com sequências presentes nos microcromossomos. Então eles propõem que provavelmente, né, o grau de segregação e recombinação genética na reprodução desses microcromossomos é muito mais elevada comparada com os cromossomos maiores, tá? Aqui só para mostrar, ele separa ele por tamanho, né, do cromossomo, né? Então os macrocromossomos, diferentes espécies de cobras peçonhentas, né? E como que eles vão se agrupando essa conservação entre as diferentes espécies, tá? Aqui ele agora faz uma avaliação microcintênica, né? E aí a gente consegue ver que para alguns grupos, né, aqui ele separa por famílias de genes relacionados aí à peçonha, tá? Então, famílias como SVMP, o SVSP, o PLA2 e o CTL, tá? Basicamente o que ele está falando é que os loci dessas toxinas, eles não são estáticos, eles vão se organizar e tem uma história evolutiva diferente um do outro, tá? Comparando aí essas famílias, tá? Aqui eles mostram dados de porcentagem, né, quantidade de SNPs observados em cada uma dessas famílias de genes relacionados às toxinas presentes na peçonha. Eles observaram que a gente tem muito mais variantes presentes no gene CTL e no PLA2 comparado, por exemplo, com o gene SVMP. Aqui eles separam, né, os SNPs, né, por tamanho ali das sequências, né, aqui eles já fazem uma avaliação um pouco mais minuciosa, sequências codificantes, flanqueadoras e sequências intrônicas. Então, só para mostrar, eles fizeram uma análise bem completa da caracterização dos SNPs presentes nos genes de cada uma dessas famílias de toxinas, de genes codificantes das toxinas presentes na peçonha. E aqui eles mostram como, agora eles classificam, eles caracterizam os SNPs observados, se eles são sinônimos, não sinônimos, né? Então, de novo, nos genes, né, PLA2 e no gene CTL, nessas duas famílias, é onde a gente tem o maior número de SNPs. E aqui eles separam, para a gente ficar um pouco mais fácil de ver se eles são SNPs que mudam a conformação, a sequência da proteína ou não. Então, a gente tem os SNPs sinônimos, que não vai mudar na proteína final, e a gente tem aqui os não sinônimos. Eles são principalmente prevalentes e presentes, né,
nessa família de genes da toxina CTL e do PLA2, e quase a gente não observa variantes não sinônimas de SNPs para a SVSP, são várias siglas. E aqui eles fazem um apanhado, eles pegam um exemplo, né, de uma região da família ali da SVMP, e eles vão avaliar aqui quais são os impactos na proteína desses SNPs observados. Então, eles olham lá no exon 13, dão um zoom aqui, mostram ali a presença desse SNP. Esse é um SNP não sinônimo. E uma das variantes que ele né, nesse caso que gera, é uma proteína truncada que ela vai perder esses 2 domínios aqui dessa proteína, tá? Então, ele mostra aqui que numa população, ele pode ter tanto uma forma ou outra forma da proteína por conta da presença desses SNPs na população, tá? Então, ela vai mostrar, né, que enquanto ainda existe heterozigosidade na população, ele vai ter essas duas formas, né, esses dois alelos, né, presentes aí na população. Então, ele consegue achar e demonstrar na estrutura proteica essa variabilidade na população, tá? E aqui ele compara o tipo de modificação. Então, até aqui ele estava focando em avaliação de SNP, e aqui ele traz ele faz também uma análise de CNVs, né, de copy number variations, para esse genoma estudado. Ele observa que para 2 grupos de genes SVMP e para CTL, eles observam duplicações de sequências, e para SVSP e PLA2, eles observam deleções, tá? Então, é interessante ver que para alguns genes relacionados ali à peçonha, eles tiveram um tipo, né, de modificação no cromossomo ao longo da evolução, e para outros foi um pouco diferente. Então, não é o mesmo tipo de evolução, não é o mesmo tipo de alteração do número de cópias, né, de variação do número de cópias para cada um desses genes avaliados. E olha, se eles fizeram essa análise só com genes relacionados às toxinas da peçonha. Imagina para o resto do genoma do animal, que seria bem interessante avaliar o que está acontecendo com o genoma desses indivíduos nessa população. E aí eles terminam aqui com uma avaliação, né? Como é que foi a história demográfica, né? Então, tamanho da população, né? 1 milhão de anos atrás, 10 mil anos. E a gente vê que, óbvio, teve ali um declínio importante, mas nos últimos 10 mil anos não houve uma oscilação, uma redução tão importante da população, tá? Então, aqui o fato de ser uma população pequena não necessariamente é um indício de um colapso genético da população, tá? É claro, uma população pequena ela vai estar sempre ameaçada e o risco, porque não é só fatores inerentes da população, naturais, que vão interferir com o tamanho ou manutenção da população. Doenças, desmatamento, poluição, mudanças climáticas, tráfico de animais, no caso dessa serpente, isso vai ser um fator externo que pode mudar o curso desse gráfico aqui, tá? Então, o que eles querem mostrar é que, mesmo sendo uma população isolada, restrita, ela está conseguindo manter com uma razoável diversidade no que diz respeito, obviamente, aos genes estudados, que são os genes da peçonha dessa Jararaquilhoma. Então, em resumo, né, ele mostra que ela tem um genoma de alta qualidade. Eles mostraram toda a organização cromossomal, né, mostrando os genes no repertório de toxinas ali das famílias
né, desses genes, né? E mostrando como que é a dinâmica da evolução e variações e tanto SNPs quanto CNVs observados em cada uma dessas famílias, tá? E mostra a importância de poder fazer, né, de conseguir fazer uma avaliação genética tão aprimorada para estudar essas populações, tá? E aí ele faz essa integração do transcriptoma com o genoma que ficou bem interessante, tá? E aí, só para finalizar a nossa conversa dessa semana, né? Eu acho que ficou claro com esses 3 artigos que o uso do sequenciamento do genoma completo, se fosse a possibilidade, a realidade para todos os grupos, entidades de conservação, seria a condição ideal. Vai trazer muito mais informação para a gente poder, de fato, identificar índices, né, coeficientes de endogamia, por exemplo, e variabilidade genética nesses animais. Confirmar se de fato a endogamia está acontecendo e qual o impacto real, quais são os genes que estão sendo afetados e qual é a perda da heterozigosidade, identificar genes que são cruciais e é onde a homozigose acaba sendo deletéria e por isso evitada, não observada na população, né? E é legal que ele mostra ali que a história demográfica, aumento, redução, epidemias que esses animais podem sofrer, entrada de novos animais migrantes, tem um impacto importante na genética, na assinatura molecular. Isso consegue ser rastreável por avaliação, né, desse sequenciamento de genoma completo. Tá? E aí, respondendo pela primeira pergunta que eu coloquei para vocês ali antes do primeiro artigo, né? Então, uma população pequena, ela está sempre condenada, né? Vai depender. Quanto tempo a gente ainda tem para poder agir, né? O que a gente consegue achar de informação no genoma desses animais, né, dessa população, e o que a gente vai fazer com essas informações. Então, eu espero que esses 3 artigos tenham dado um bom panorama para vocês. São 3 perguntas diferentes. Elas se relacionam entre si, elas usam metodologias muito parecidas, porém com particularidades, né? Mas eu espero que eles tenham dado para vocês um bom panorama do que é possível perguntar e o poder que a genética molecular tem trazido para tomada de decisões com muito mais confiança e, quem sabe, ali gerar programas muito mais efetivos e com sucesso para manutenção não só do número de animais de uma população pequena, mas a qualidade da genética e da diversidade genética nessas populações. Beleza? Boa semana para vocês.